Hoje eu gostaria de tratar com vocês de uma área assim, muito interessante. Para mim ela é muito interessante, eu creio que ser bem interessante para todo mundo por aí também. Nós estamos falando a respeito da veracidade da Bíblia, da questão da Bíblia oferecer bases e ser um livro fidedigno, ou seja, você pode confiar, o que está ali é correto e tudo mais. Vou tratar da área do dilúvio. Estamos usando o dilúvio, vamos falar de dilúvios e dinossauros, mas estamos tratando essa área do dilúvio mais de uma perspectiva científica, porque é algo muito interessante a gente poder olhar o dilúvio do ponto de vista científico. Porque muita gente chega e fala assim, não, tudo bem, mas Noé com aquele barquinho lá, você vai me dizer que Noé colocou toda a bicharada lá dentro. Não cabe todos os bichos lá dentro. Não daria para colocar toda essa multidão de bichos que nós temos ali dentro. Ainda mais, pensa só, Noé era muito primitivo, já pensou construir um barco daquele tamanho? E coisas desse jeito. Perguntas que são muito importantes, que a gente precisa responder, que são básicas. Para você inundar um planeta, você tem dois problemas. Primeiro, de onde veio toda a água? A pergunta pior do que essa, para onde foi toda a água? Você tem que explicar de onde veio toda a água e para onde foi toda a água, cientificamente falando. Então há uma necessidade de nós pegarmos e olharmos esse material. Uma das coisas que eu tenho procurado fazer, que eu acho assim bem interessante, para mim o trabalho todo voltado nessa questão do dilúvio, tem duas coisas que chamam muito a minha atenção. A primeira delas é que o dilúvio de Gênesis tem sido muito criticado pelas pessoas, falando o seguinte, mas você não pode pegar, por exemplo, a Bíblia e trabalhar com a Bíblia para ficar provando coisas ou fazendo coisas. Eu quero dizer para aqueles que estudam a área de física, que Planck, que desenvolveu a parte de física quântica, ele usou isso baseado na religião dele. Ele acreditava no hinduísmo, acreditava em castas, daí a ideia de uma física quântica. Elétrons que pulam de um nível de energia para outro, para você pular, você tem certos níveis, tem uma quantidade de energia específica. Se Planck pode fazer isso com o hinduísmo, eu me sinto muito à vontade de fazer isso com o cristianismo. O padrão é o mesmo dentro do critério de ciências que nós encontramos. Então nós não temos assim problemas, quando nós tratamos de coisas desse jeito, são relevantes, extremamente relevantes. Então dentro do contexto do dilúvio, algo que nos chama muito a atenção é que muitas vezes nós pensamos a respeito do dilúvio de Gênesis como sendo apenas uma questão de tradição bíblica, o que não é. Existem mais de 250 relatos espalhados pelo mundo todo, de civilizações que nunca se encontraram, falando sobre isso. Por exemplo, o poema épico de Gilgamesh, que é um conto babilônico, falando a respeito de um rei que encontrou o único sobrevivente do dilúvio. Ou seja, o único assim, aquele que havia sobrevivido do dilúvio, que tinha salvo todos os animais, etc., coisa e tal, de um grande dilúvio universal, através de um barco e coisa desse jeito. Então tem um pouquinho disso. É um conto muito conhecido. Tem outros, por exemplo, Moisés de Corenenses, que era um historiador armeniano, falava com respeito à origem da primeira cidade, logo após o dilúvio. Flávio Joséfos, um historiador judeu, no seu livro praticamente muito conhecido, As Antiguidades dos Judeus, ele fala também de um lugar chamado Apobaterium, que é esse lugar do descendente, da onde praticamente a primeira cidade também foi feita, logo após o dilúvio e tudo mais. Marco Polo, juntamente com Lucicello de Pizza, falaram, não de pizza, mas resolveu escrever um livro a respeito sobre, intitulado As Viagens, no qual ele expressava o interesse de visitar uma certa região, no caso da Ásia, que estava relacionado com a montanha da Arca de Noé. Ou seja, existe muito contexto dentro disso daí, falando sobre a história e o evento do dilúvio. Os nossos próprios índios no Brasil têm lendas a respeito disso. Os aborígenes da Austrália também, os vikings também. Hoje à noite eu vou mencionar um pouquinho mais, quando nós entrarmos na área de astronomia, sobre um calendário extremamente fascinante que foi descoberto há alguns séculos atrás. E o que tem a ver esse calendário com certas coisas relacionadas com o dilúvio. Mas isso parte da propaganda e marketing, você tem que vir hoje à noite para ficar sabendo o que vai acontecer. Dentro da história do dilúvio, nós pegamos a genealogia de Gênesis, que é algo muito interessante. Então você tem, por exemplo, Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jered, todo esse pessoal aqui. E aqui você tem as idades, quando esse pessoal nasceu, quando morreu, quantos anos viveu. Praticamente o que você teria dentro da genealogia de Gênesis
capítulo 5, é que o dilúvio se deu no ano 1656, após a criação do homem. Muitas pessoas têm questionado muito essa ideia das datas. Agora, para aqueles que gostam de matemática como eu gosto, aqui tem um gráfico bem simples. Aqui tem a idade do pessoal e aqui você tem as gerações. Aqui você tem as idades até Noé, daqui para frente até José. Olha que coisa interessante. Até Noé, com exceção de Enoque, que foi arrebatado, todos eles estavam na faixa de 900 a 1000 anos. De repente você tem essa curva de longevidade. Nós temos um modelo de deterioração muito interessante, que é o que nós trabalhamos. Por exemplo, você pega um milharal. De repente dá uma praga no seu milharal. Você tem, por exemplo, 1000 pés de milho, todos bons. À medida que a praga se alastra, com função do tempo, essa quantidade de pés que ainda não foram infectados vai diminuindo. A curva é a mesma. É um negócio muito interessante. Alguns têm feito, trabalhando praticamente com esse modelo de deterioração, chegado à conclusão de que praticamente para você chegar nos 100 anos aqui embaixo da faixa de José, 80, 100 anos, seria impossível você chegar com essa curva, utilizando esse modelo, sem começar com os 900 ou 1000 anos. Muitas pessoas falam assim, não, mas é que o dia antigamente era diferente. Não é possível. A flutuação do período de tempo tem que ser muito pequena. Se a Terra tivesse um dia que fosse muito menor, ou seja, a rotação da Terra fosse maior, isso iria produzir ventos na atmosfera da ordem de 300 a 400 km por hora. Um furacão que tem 100 e poucos km por hora destrói quase tudo. Ventos de 300 a 400 km por hora, não sobraria planta no planeta. Isso aqui seria um deserto totalmente, porque não teria como vida subsistir, a não ser praticamente vida aquática, e ainda não levando em consideração toda a turbulência que haveria nos oceanos. Por outro lado, se o dia fosse muito maior, o que implica numa rotação menor, literalmente a gente assaria, porque ficaria muito tempo exposto ao sol. Então, a função de tempo não pode ser muito maior, não. O dia tem que ter mais ou menos essa questão das 24 horas, com muito pouca variação nesse contexto. Então, dentro da questão dos aspectos humanos da humanidade antes do dilúvio. Uma outra que é muito interessante é a questão de crescimento. Estou usando o sistema malthusiano, que é muito conhecido e tem sido bem utilizado, e uma constante de crescimento que é a metade daquilo que é o valor mundial de hoje. Se você começar com uma população inicial de 2 pessoas no espaço de tempo de 1656 anos, usando o modelo, na época do dilúvio, você teria 4,5 bilhões de habitantes. Não era só meia dúzia de gente. Levando-se em considerações fatores de guerra, fome, pestilências e tudo mais, esse número aqui cairia para 700 milhões a 2 bilhões de habitantes. Lembra que já nesse número está incluído a questão de pestes e guerras. Nós incluímos uma segunda vez ainda. Então, se eu pudesse afirmar que no mundo pré-diluviano, na época do dilúvio, haveriam cerca de 4,5 bilhões de habitantes, isso não seria fora da possibilidade. Nós estamos duplicando a possibilidade de guerras e tudo mais. Porque a Bíblia nos fala que era um pessoal muito violento. Havia muita maldade no coração humano. Então a gente extrapola esse negócio até chegar nesse ponto, 700 a 2 bilhões de habitantes. O que para a questão do dilúvio é um negócio muito interessante. Só um pouquinho da biografia de Noé. Noé foi o 10º depois de Adão. Ele nasceu no ano 1056 da criação. Estou usando a genealogia de Gênesis capítulo 5. Ele morreu no ano 2006 da criação, ou seja, Abraão tinha praticamente 58 anos de idade quando Noé morreu. Se Abraão quiser saber alguma coisa do dilúvio, ele podia perguntar pessoalmente para Noé, né, o que é uma coisa boa. Direto da fonte. Noé viveu cerca de 950 anos, ele viu até a 10ª geração dos seus filhos, e por incrível que se pareça, ele ajudou a enterrar alguns dos seus tataranetos. Que deve ter sido uma questão muito interessante. O pai dele se chamava Lameque, morreu 2 anos antes do dilúvio. O avô dele se chamava Matusalém, foi o homem que mais viveu de acordo com o relato bíblico, 969 anos, e ele morreu no ano do dilúvio, o que indica que talvez ele tenha morrido no dilúvio. 3 filhos, Shem, Cam e Jafé, e a profissão de Noé era fazendeiro. Para aqueles que acham que nós estamos evoluindo intelectualmente, daqui a pouquinho eu gostaria de mostrar o barquinho que o fazendeiro construiu, só para você ter uma ideia do que significa cálculo estrutural. Um pouquinho sobre a arca, muito da pesquisa que tem sido feita sobre a arca de Noé com respeito à sua localização.
As montanhas do Ararat ficam numa região muito interessante. O Irã diz que é dono, a Turquia diz que é dono, a Armênia diz que é dono e o Azerbaijão diz que são donos. Ou seja, tem quatro países que se dizem ser os donos da montanha. Então, se você pede permissão, por exemplo, para o pessoal do Irã, o pessoal da Turquia fala assim, não dei permissão para você subir. Se você subir, eu derrubo você de lá. É muito difícil você conseguir permissão dos quatro ao mesmo tempo. Eles são muito amigos, vocês sabem, né? Amiguinhos uns dos outros. Eles gostam muito uns dos outros. Principalmente numa montanha como essa, eles dizem, eu sou o dono. Quando você olha dentro da questão do próprio Monte Ararat, a parte de pesquisa é extremamente interessante. Porque o Monte Ararat, na verdade, existem dois deles, o maior e o menor. Aqui você tem uma vista de satélite, uma foto de satélite mostrando os dois montes. O Monte Ararat, o maior, no caso esse aqui, visto de cima esse outro, ele tem cerca de 5.000 metros de altitude, ele é de origem vulcânica, ou seja, pelo menos o que a gente tem hoje, uma parte é, e a calota de gelo dele tem cerca de 32 quilômetros quadrados, o que é gelo pra caramba. Imagina 32 quilômetros quadrados, significa quase 6 quilômetros por 6 quilômetros de gelo maciço. Então é muito difícil o trabalho de pesquisa nessa região com respeito a encontrar a arca. Nós ainda não temos tecnologia que permita passar o gelo para ver o que tem embaixo do gelo. Assim que essa tecnologia for desenvolvida, dá para saber o que tem embaixo ali, dá para achar, ver se a arca está ali ou não. Só algumas vistas com respeito ao próprio Monte Ararat, algumas vistas da área do topo dele, uma outra mais aqui de baixo. Então o Ararat é uma montanha extremamente interessante para pesquisa. Falando da arca, essa é a ideia da arca que nós temos. Vamos ser bem sinceros, o grande problema de Noé na arca era cupim e pica-pau, porque se ele eliminasse os dois, a arca sobreviveria, né? Porque uma arca com cupim, já que ela foi feita de madeira, seria um problema sério. Tanto é que você está vendo aqui Noé tentando catar um dos bichos ali fora, que é um pica-pau, que é um problema sério. Eu gosto muito porque a evolução sempre tem sempre um dedinho no meio. Olha o carinha ali no meio dando risada. Está todo mundo assim, assustado. Só o macaquinho está dando risada da história. Tem jeito. Quando nós pensamos na arca, geralmente os modelos que nós vemos são coisas desse jeito, ou seja, tem proa e popa. Proa e popa é necessário por questão de navegação, economia de combustível, menor resistência na água. Lembra que Noé não estava levando a bicharada para um passeio no Caribe, não era isso. Ele está querendo flutuar. Então esse sistema todo aqui é um sistema praticamente instável para as propostas do dilúvio, para as catástrofes, para a catástrofe que foi, no caso, o dilúvio. Alguns trabalhos que têm sido feitos com respeito à arca têm sido praticamente desenvolvidos pelo Dr. Alfred Lee, que é um pesquisador, já há mais de quase 30 anos, ele tem trabalhado especificamente nessa questão do dilúvio. George Hagopian, esse senhor aqui, foi um dos homens que diz ter ido até a arca, no ano de 1902 e depois no ano de 1904, durante o verão de cada um desses anos, respectivamente. Baseado naquilo que o Sr. Hagopian escreveu, o Alfred Lee fez um desenho do que seria a Arca de Noé, baseado no que esse senhor disse ter visto. Cerca de alguns anos depois, cerca de 40 anos depois, Ed Davis, que é esse senhor aqui, durante o tempo que ele estava servindo o exército americano na Segunda Guerra Mundial, também estacionado no Irã, ele diz ter ido também à arca, só que ele encontrou a arca dividida em dois pedaços, que é um dos lados do Ahora Gorge, que fica num lado muito difícil de acesso nas montanhas do Ararat. Nós sabemos que durante as décadas de 20 e 30, vários terremotos sacudiram aquela região. Existe a possibilidade, portanto, da arca ter sido rompida durante essa época. O que é interessante é que os detalhes que os dois homens, tanto Ed Davis quanto George Hagopian, deram sobre a arca, até nos menores detalhes bate. A diferença, a única questão é que esses dois homens, o Ed Davis e o George Hagopian, nunca se encontraram. É um ponto muito interessante. Então, quando a gente pensa a nível de duas pessoas dando um relato de uma mesma coisa, com tanta precisão, inclusive de dimensões, tamanho, tipo de material, coisas assim, é possível se levar em consideração porque você tem duas testemunhas, e as duas dizem ter sido testemunhas oculares. Então, quando nós olhamos esse contexto, praticamente a arca não passaria mais do que uma grande caixa de sapato, um negócio mais ou menos desse tamanho. Mas ao olharmos a descrição que nós temos na Bíblia,
nós temos que a arca tinha 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Que, para ser bem sincero, não ajudou em nada, né? O que significa o côvado? Então tem alguns côvados que existem. Tem o côvado babilônico, tem o egípcio, tem o hebreu. Só para vocês terem uma ideia, como trabalho de governo, não mudou absolutamente nada. Olha o egípcio. Quando você pagava faraó, o côvado era de 52,5. Quando o faraó te pagava, era de 44,7. O côvado hebreu não fugia da coisa também. Quando você pagava o rei, era 51,8. Quando o rei te pagava, era 44,5. Nada novo embaixo do sol. Absolutamente nada. Eu me impressiono quando a gente estuda a história e vê que a coisa continua exatamente igual. Ser humano é ser humano. O que a gente precisa aprender, como o Dr. Francis Schaeffer disse, é ser humano. Esse é um grande problema. Então, pegando o menor côvado, para que ninguém reclame do tamanho da arca, usando o menor deles, você teria essas dimensões, a arca seria um negócio desse jeito. Você teria 133 metros de comprimento, 22 metros e um pouquinho de largura e aproximadamente 13 metros de altura. Nada mais do que uma caixa com o propósito de flutuar. Mas existem algumas coisas que são interessantes, porque você faz um cálculo do volume da arca, a Bíblia nos dá informação suficiente para calcularmos o seu volume, peso bruto e deslocamento. E aqui algumas comparações. Olha o ser humano comparado com a arca. Isso é a arca de Noé. A gente pensa num barquinho, né? Então a gente tem que olhar na devida proporção. Isso aqui é simplesmente proporcional. Aqui está o homem e aqui estão as dimensões da arca relacionadas com esse homem. A arca, a nível de volume, se você pegasse um prédio de 60, seria equivalente a um prédio de 67 andares com apartamentos de 200 metros quadrados. Daria para você colocar 360 containers de 40 pés dentro da arca. Também daria para você colocar 3.400 jaulas de 12 metros cúbicos. Caso Noé não tivesse nada para fazer, ele poderia carregar Corsa pelo mundo afora, os Corsinhas da GM, porque daria para colocar praticamente 4.000 deles dentro da arca. A arca tem espaço suficiente para você colocar mais de 120.000 animais do tamanho de uma ovelha. Espaço lá dentro é o que não falta, eu posso lhe garantir. Mas dentro da estrutura da arca tem algumas coisas que são muito interessantes, porque ao estudarmos a arca de uma forma geral, a Bíblia nos informa que ela tem certas coisas específicas. Por exemplo, fala de uma abertura lateral, de um côvado, a volta toda, que é o que foi encontrado. Fala também de uma questão de divisão interna dela. Ela possui praticamente 3 divisões, que é o que nós estamos vendo aqui. Nessas divisões seriam praticamente 3 pisos ou 3 compartimentos. Algo que é muito interessante, quando você lê no relato, diz que as águas prevaleceram até uma certa altura, acima dos montes mais altos. Significa que o fundo da arca não raspava em nada daquele negócio. Noé tinha uma ideia de quanto mais ou menos da arca estava embaixo d'água. O que acontece nisso é que você percebe praticamente que os 2 pisos inferiores da arca estavam abaixo do nível da água. O que é algo muito interessante, a gente vai tratar disso daqui a pouquinho. Tudo isso está na Bíblia. É interessante porque está na Bíblia, às vezes a gente nem lembra de olhar esses detalhes, mas está tudo ali. Só diga-se de passagem, eu não mencionei aqui, mas a arca, a porta da arca era lateral e fechava de fora para dentro, o que é correto por causa da pressão da água. Se a água fechasse de dentro para fora, a pressão da água teria a tendência de empurrar a água, a empurrar a porta, abriria essa porta e literalmente teria a arca inundada. Ou seja, tanto faz estar dentro ou fora da arca, literalmente, né? Ia ser molhado. Para você ver como até os pequenos detalhes de construção são interessantes. Agora, o que me impressiona, eu tenho alguns amigos que trabalham na parte de indústria marítima, são os cálculos estruturais para fazer um negócio desse tamanho. É muito grande a coisa. A estrutura, principalmente tratando-se que ela foi feita de madeira. O primeiro navio construído depois da arca, maior que a arca, foi o Great Eastern, foi construído praticamente no ano de 1858, e usava muito metal. Você pega a caravela de Pedro Álvares Cabral, que tinha 30 metros de comprimento, parecia barquinho salva-vida na Arca de Noé, de tão pequenininho que era. Ou seja, algo muito grande, fascinante. Quando nós olhamos a Arca de Noé de uma forma mais específica, então, nós temos o questionamento a respeito dos animais. E daí, como é que ficam então os animais dentro da arca? Já imaginou Noé colocando um dinossauro dentro da arca? Você fala, não, peraí, animal já é difícil, você quer colocar um dinossauro ainda dentro da arca? Se você pegar um dinossauro, e a gente vai tratar deles daqui a pouquinho,
O dinossauro adulto tinha em média mais ou menos uns 12 metros de altura, os grandes. Um filhotinho tinha 50 centímetros. Ou seja, a pergunta que nós temos é: será que Noé levou animais adultos ou filhotes? A resposta é simples. Nós conhecemos hoje. Quando a gente vai trazer um casal de animais para o zoológico, você pega os animais filhotes por questão de adaptação. Noé teria trazido filhotes. Já pensou? Chega lá Noé e fala: Shem, traz lá o leãozinho. Você já carregou um leãozinho? Eu já carreguei um leãozinho, de praticamente 1 mês e meio de vida. Não fiquei nem um pouco com medo. O dentinho dele é meio afiado, sei, não gosto de brincar porque ele dá umas arranhadas assim, espeta a gente. Mas se alguém pedisse para eu colocar um leão numa jaula, eu iria fazer a seguinte pergunta: será que eu posso colocar um de 1 mês e meio? É mais tranquilo, mais sossegado. Praticamente esse foi o contexto. Noé levou filhotes. Agora, lembra que a Bíblia não diz que Noé levou 2 de cada animal ou animais que tem no planeta, não é isso. Ele levou um casal de cada espécie. Além disso, a Bíblia diz que foram 7 casais dos limpos e apenas 1 dos impuros. Você precisa fazer um estudo do livro de Levíticos e também no livro de Deuteronômio, que a gente não vai fazer agora, para saber quem é quem. Mas o que acontece ali é o seguinte: Deus disse para Noé algo muito interessante. Ele disse: 2 de cada um virão a ti. Noé não teve que sair correndo pela Pangeia para descobrir onde é que estavam os animais. Deus escolheu o material genético. Deus falou para Noé: eu trago o melhor material genético. O teu trabalho é colocar dentro da arca. Ou seja, a escolha do material genético é importante. Por que disso? Porque após o dilúvio, sendo 2 de cada espécie, o que aconteceria novamente após o dilúvio? A variedade dentro das espécies. Noé não precisaria, por exemplo, levar um chihuahua, um rottweiler, um pastor alemão, um pincher, sei lá, um salsichinha, todos aqueles negócios juntos. Não haveria necessidade disso. Apenas levar o básico. Depois do dilúvio, você teria toda uma variedade. Por exemplo, alguns estudos têm sido feitos. Se você pegar, por exemplo, hiena ou hienas, cães, um tipo específico de cães e lobos, você tem condição só desses 3 animais, a junção entre eles, produzir praticamente toda a variedade de cães e de outros animais dentro dessa categoria que existem hoje. Então haveria necessidade de ter uma grande quantidade de animais dentro da arca. Outro negócio que é interessante a respeito dos animais é o seguinte: os animais dentro da arca. Nós vamos tratar daqui a pouquinho sobre a questão da cronologia do dilúvio, que muitas pessoas falam assim: o dilúvio durou 40 dias. Não, 40 dias foi só de chuva, água vindo de baixo e chuva de cima. O dilúvio todo durou 371 dias. Agora, imagina Noé com uma monteirada de animais por 371 dias dentro da arca. Aonde haveria comida para tantos animais assim? Já imaginou? Então vamos dar uma olhadinha dentro do contexto. 2 compartimentos da arca, como eu já disse para vocês, estavam abaixo do nível da água. Fica meio friozinho, escurinho. O que acontece com o friozinho escurinho aí? Eu brinco com o pessoal, por exemplo, se alguém estiver se acomodando perto de você, não é calor humano, não é sono mesmo. Pode dar um cutucão ali que a pessoa está quase dormindo. Não é questão de muito amor, não é isso não. São coisas que nós estudamos hoje, que animais, dentro dessas condições, ou seja, temperatura mais baixa, escuro, eles entram em processos ou de hibernação, que no caso é um sono profundo, que pode durar meses, ou processo de torpor, que é um sono profundo, que pode durar dias. E nesses 2 casos, o metabolismo é alterado, existe uma grande diminuição do batimento cardíaco. Por exemplo, no caso de hibernação, estudos têm sido feitos em ursos e outros animais que hibernam durante o inverno. A batida cardíaca de um urso, em média, é cerca de 30 a 40 batimentos cardíacos por minuto, normalmente. Na hibernação, isso cai de 3 a 5. Ou seja, o bicho parece que morreu, mas não morreu. Quanto que o animal come durante o tempo que ele está hibernando? Ele não come, ele dorme, ele está hibernando. Então a alimentação é praticamente zero. Qual a quantidade de resíduos biológicos? Para a garotada mais jovem, resíduo biológico é isso que você está pensando mesmo, tá? É aquilo lá mesmo. Então, qual a quantidade de resíduos biológicos dentro da arca? Ia ser mínima. Muito pouco mau cheiro. E um processo lento de desenvolvimento. Daí eu tenho que entrar em alguma coisa que a Bíblia nos informa, e isso daí nós temos trabalhado, que a gente vê a possibilidade dentro dos estudos da área de zoologia.
que é o seguinte: se você abrir no livro de Gênesis, capítulo 1, versos 29 e 30, ali nos é dito o seguinte: Deus fala para Adão, para você isso será a sua alimentação. E Deus fala a respeito das frutas, toda árvore que dá fruta, com semente dentro dela, esse tipo de coisa, falando a respeito, isso é para você se alimentar. Fala a respeito do que mais ele deveria usar para alimentar. Praticamente Adão era vegetariano. Daí no verso 30, Deus fala assim, e para os animais, ele fala quais animais, ou seja, todos os animais. Eles seriam herbívoros. É só ler o texto. Você fala, não, mas isso aí não é possível. Não, é. Você fala, mas, por exemplo, meu gato não é herbívoro. Eu sei que ele não é herbívoro, mas por que de vez em quando ele vai comer grama? O seu cachorro também não é herbívoro, por que ele também come grama? Agora, com os estudos que temos feito, dentro de áreas específicas, por exemplo, na África, tem muitos animais que quando a caça desaparece, eles pastam para se manterem vivos. A pergunta é, será que eles evoluíram ou geneticamente já tinham condição dos dois? Você percebe que apenas em Gênesis capítulo 9 é que nós somos informados ali, que Deus diz, temor sobrevirá sobre toda a carne. Como vos dei tudo verde, agora tudo agora vos dou. Ou seja, praticamente o homem passou a ser carnívoro após o dilúvio. Então são algumas conotações interessantes. Eu estou tratando isso com base apenas na Bíblia. Por favor, não tem uma prova científica mostrando que o homem no início era vegetariano, coisa assim. Mas se ser vegetariano significa tudo isso, acho que dá para a gente deixar o churrasco de lado, né? Para viver uns 900 anos, ter uma inteligência desse jeito, acho que até vale a pena o esforço. Mas, para ter uma ideia então, dos animais dentro da arca. Que tipo de alimentação praticamente então teria dentro da arca? Leão iria comer o quê? Capim. Não haveria necessidade de levar, por exemplo, animais mortos dentro da arca e tudo mais. Dentro do contexto do dilúvio, praticamente o dilúvio ocorreu cerca de 2.300 anos antes de Cristo, dentro da datação que nós temos, uma datação aproximada. Aqui você tem quando foi após a criação. E se nós olharmos uma descrição rápida do dilúvio, ele diz que no dia 17 do segundo mês do ano 600 da vida de Noé, primeiro romperam-se as fontes do grande abismo, depois abriram-se as comportas do céu. 40 dias depois nós percebemos que fecharam-se as fontes do grande abismo, também as comportas do céu. E muita gente acha que o dilúvio terminou aqui. Só que o dilúvio não terminou ali. 150 dias depois que começou, no dia 17 do 7, nós somos informados que a arca repousou sobre as montanhas do Ararat, ou seja, o fundo da arca ficou preso. É como um navio que fica enroscado num banco de areia. Tem água em cima ainda, mas o fundo está preso, não consegue mais se mover. 223 dias depois, do ponto referencial que Noé tinha, ele começou a ver o aparecimento do topo das montanhas. 263 dias depois, Noé abriu a janela da arca e soltou um corvo. Obviamente o corvo não iria voltar. 270 dias depois, ou seja, 3 dias depois de ter soltado o corvo, ele soltou uma pombinha pela primeira vez, a pomba voltou. 7 dias depois ele soltou a pomba, ela volta com um raminho de oliveira na boca. 7 dias depois ele solta a pomba mais uma vez, daí ela não retorna mais. Até então, 284 dias já haviam se passado. 313 dias depois, Noé removeu a cobertura e verificou que o solo estava enxuto. No entanto, apenas 371 dias depois que o dilúvio começou, Noé e sua família saíram da arca. O que eu acho muito interessante, porque quando eu penso nesse contexto, imagina você olhando todo o contexto da arca de Noé. Eu brinco com o pessoal logo após o dilúvio, mas é verdade. Já pensou para as mulheres que desastre? Não tinha um shopping no planeta. Nenhum. Acabou tudo. Para os homens, pior ainda, né? Se ia torcer para quem? Tinha ninguém para a gente torcer. Agora, quando eu penso nesse contexto, tem algo que vai um pouquinho além. Porque quando eu olho na genealogia, diz que Matusalém teve filhos e filhas. Um deles se chamava Lameque, que foi o pai de Noé. Lameque também teve filhos e filhas. Um deles se chamava Noé. Noé teve irmãos e teve irmãs. Noé teve tios, Noé teve tias. Teve avós.
Quem entrou na arca? Não é interessante? Só ele, sua esposa, seus filhos e as noras. Não entrou tio, não entrou tia, não entrou sobrinho, não entrou irmão, não entrou irmã, não entrou ninguém. Eu penso nessa questão da arca de Noé, dessa história toda, que é uma história muito interessante. É que às vezes a gente passa rápido por cima dos detalhes, não percebe tudo que está escrito ali, tudo que temos a aprender nesse contexto. Então, de forma geral, se a gente puder resumir a ideia toda do dilúvio, nós teríamos praticamente assim, 371 dias de dilúvio, são equivalente a 53 semanas, 150 dias de inundação, 221 dias de escoamento. Então, praticamente que você teria isso. Começa o dilúvio, a arca flutuando, a arca presa no Monte Ararat, começa a aparecer o topo das montanhas, Noé sai da arca com todo o pessoal, e você teria ali a questão do arco-íris e tudo mais. Dentro desse contexto, muitas teorias têm sido relacionadas. Uma delas, que tem sido muito predominante por aí, o pessoal fala a respeito da camada de vapor ao redor do planeta. Foi proposta por Isaac Vail em 1874, ela foi revisada em 1921. Tem alguns problemas com essa questão da água ter vindo só de cima. Primeiro que a Bíblia diz que a água veio de baixo, em primeiro lugar, depois de cima. Uma água só de cima, imaginando uma camada de 12 metros de espessura. Você tem, por exemplo, qual seria a massa de todo esse vapor d'água na atmosfera, supondo que você tivesse 12 metros de espessura a volta toda. Só que praticamente é o peso de uma camada de água de 12 metros de espessura. Os cálculos que nós fazemos, que é de troca de calor com a atmosfera, em termos de massa, se você colocar todo o sistema, fizer as devidas transformações, você tem que uma camada dessa, se chovesse tudo de uma vez, elevaria a temperatura do planeta Terra, ou seja, da nossa atmosfera, a 450 graus Celsius. Ou seja, o mundo não morreu afogado, eles morreram queimados antes de morrerem afogados. Seria impossível, cientificamente falando, que toda a água tivesse vindo apenas de uma camada de vapor de cima. Não estou dizendo isso que não existiria uma camada de vapor. Estou dizendo que não viria tudo dali. Por falar nisso, 12 metros produziria, em média, mais ou menos, de 10 a 20 centímetros de água. Vai ser meio difícil inundar o mundo com 10 a 20 centímetros de água. Então, praticamente não teria vindo dali. Então, o que eu gostaria de propor é uma ideia de uma teoria que surgiu há algum tempo atrás, cerca de mais ou menos 25 anos atrás. Quem tem trabalhado muito nessa teoria é o Dr. Walt Brown, lá nos Estados Unidos. Tem um livro lançado lá, inclusive está na 7ª edição. Esse livro já existe em chinês, existe inclusive em russo. É um livro que é ensinado na área de geologia e hidrodinâmica nesses países, a nível de curso universitário, que é a proposta de uma teoria relacionada com o dilúvio universal. E a proposta que existe, que foi feita pelo Dr. Brown, é o seguinte: a Bíblia fala de uma água subterrânea, ou seja, que as fontes do grande abismo se romperam. Para ter fontes do grande abismo, tinha que ter muita água para sair lá de baixo. Agora, aonde estaria essa água? Existe alguma evidência científica? Ou seja, se eu fizesse um corte na Terra, então você teria, por exemplo, aqui seria o fundo dos mares, ali você tem os oceanos, ali seria como que um corte mostrando um pedaço de um rio, ali um pedacinho de um lago, que você teria montanhas, esse tipo de coisa. Essa parte aqui de cima você teria quase que um pedaço da crosta da Terra. Aqui você teria um lençol de água, muito grande, muito espesso, e daí embaixo teria uma outra parte quase chegando no morro, que é a parte onde você tem, literalmente, a parte das rochas derretidas e tudo mais, lavas vulcânicas que chegam à superfície. A ideia, mais ou menos, começou a ganhar forma através de algumas pesquisas. O pessoal que trabalha na área de perfuração de poços de petróleo tem ficado impressionados com esse negócio aqui, principalmente por causa dessas pesquisas de 2 poços e alguns outros já foram cavados, perfurados, apenas estou mencionando 2 deles. Um foi perfurado na Península de Kola, que fica lá em cima, na Rússia, por esse pessoal em 1982. Um outro foi na Bavária, em 1993. Por falar nisso, o pessoal da Bavária não estava procurando aquilo que você acha que eles estariam procurando. Eles encontraram outra coisa lá. O que eles encontraram nesses 2 poços foi água, a uma profundidade de 12 quilômetros abaixo do solo. E água contendo praticamente 2 vezes a salinidade da água do mar. A pergunta é: como essa água chegou lá embaixo? Nós não conhecemos nenhum processo, é impossível a água estar lá embaixo, a menos que a água tivesse sido criada lá embaixo.
Só um pequeno parênteses, aqueles que gostam de estudar as Escrituras, se você perceber em Gênesis capítulo 1, diz que no primeiro dia fez Deus a luz, e viu Deus que a luz era boa. No segundo dia, Deus fez separação de águas e águas. No terceiro dia, Deus fez aparecer a porção seca, criou toda a parte de vegetação e viu que era bom. No quarto dia, Deus fez o sol, a lua e as estrelas, todo esse negócio aí, e viu Deus que era bom. No quinto dia, Deus criou os peixes, as aves, os grandes répteis marítimos, e viu Deus que era bom. No sexto dia, Deus criou todos os animais e os seres humanos, e viu Deus que era bom. Daí ele olhou e viu que tudo era bom. O que é interessante nisso é que no dia 2 ele não falou nada. Por quê? Ele sabia como ele iria usar as águas do dia 2, praticamente 1656 anos depois. Foram criados com propósito. Mas no final ele disse que tudo era bom. Mais um pequeno parêntese aí, que eu já tenho mencionado para o pessoal. Esse processo de Gênesis capítulo 1, para aqueles que dizem que a Bíblia é muito antiga, foi escrito uma linguagem assim, que deveria ser um pouquinho mais atualizada. O texto nos diz que Deus descreve o processo e avalia. Ele descreve o processo e avalia, descreve o processo, avalia, descreve o processo, avalia, e faz isso para todos os dias, depois avalia o processo todo. Isso é ISO 9000. Custou para a gente chegar na ISO 9000 e Gênesis já começa com ISO 9000. Ou seja, são algumas coisas interessantes na Bíblia. Eu não sei como ela poderia ser mais atual do que isso. De qualquer forma, o modelo computacional que nós temos desenvolvido é o seguinte: você teria montanhas antes do dilúvio, sem dúvida. A única diferença é que elas teriam uma altura de, no máximo, 2,5 km. Eu vou explicar como tem chegado a esses valores. O nível de oceanos a cerca de 3,5 km de profundidade. Aqui você tem, então, portanto, a parte de granito. Aqui a parte das águas subterrâneas e o basalto ali embaixo. Entre essa interface de basalto e granito, você teria um lençol de aproximadamente 1 km de água. Água sob muita pressão, em alta temperatura, com sal. Então tem vários elementos misturados. Isso aqui é o modelo computacional. Então quando nós começamos a estudar essa questão do dilúvio, a gente vai olhando como a coisa funciona. E daí vem a teoria que está envolvida dentro desse contexto. Você tem 4 fases: primeira fase de ruptura, uma fase de inundação, terceira fase de deriva continental e a quarta uma fase de acomodação. Só rapidamente, fase de ruptura. Houve uma ruptura, essa água aqui de baixo subiu. Como aconteceu essa ruptura? Pode ter várias possibilidades. Aumento de pressão, isso produzindo uma rachadura, a água subiria. Pode ser também um asteroide, um meteorito batendo na crosta terrestre, produzindo uma rachadura. Várias possibilidades, não sabemos qual delas. Está sendo estudado quais seriam essas possibilidades. O que nós sabemos é o seguinte: o que aconteceria é que haveria uma rachadura, essa água subiria, praticamente você tem 11 quilômetros para subir de paredão. À medida que ela sobe, ela vai arrastando todas essas paredes, vai praticamente dando uma limada, entre aspas, na parede. Chegando aqui em cima, muita água e muita lama. A água que vai caindo nessa lateral, vai jorrando para cá, seria literalmente o quê? Água e lama, o que é suficiente para produzir fóssil que não acaba mais. Não somente isso, a pressão das placas em cima dessa água subterrânea faria com que ela subisse em forma de vapor, produziria uma quantidade muito grande de chuva. Não somente isso, as que subissem um pouco mais alto, como o modelo computacional nos mostra, lá em cima chegaria a se tornar gelo em pó. Você pega, por exemplo, um mamute mais afastado, que ele está sendo molhado pela água que está caindo, como também pelo gelo que está caindo em cima dele, gelo em pó, a temperatura de aproximadamente 70 a 80 graus abaixo de zero. O que acontece? Ele é congelado instantaneamente. Mamute de Berezovka e outros, que a gente tem conhecimento por aí. Como você congela um mamute, como no caso de Berezovka, que você tem o mamute congelado com plantas tropicais na boca, sem que os sucos, ou seja, toda a parte digestiva dele tenha acontecido. Em outras palavras, você ainda tem as plantinhas no estômago dele do jeito que elas deveriam estar. Como você congela um mamute? É fácil, abre o congelador e põe ele dentro. Não é tão fácil assim. A pergunta é: o que estaria fazendo um mamute na Sibéria com planta tropical na boca? Congelado. Se você quiser ter uma ideia como funciona, não faça isso, por favor. Fecha o ouvido das crianças agora, mas a ideia é mais ou menos assim: molha a sua mão, vai lá no refrigerador e faz assim, ó, tum. A hora que você tentar tirar a sua mão, uma parte da pele vai ficar lá dentro. É por isso que eu estou dizendo, tampa o ouvido das crianças, porque vai doer pra caramba. Então, esse é o processo. Um pouquinho do contexto.
O outro negócio que é interessante, a velocidade do som na rocha é um pouquinho mais de 5.000 metros por segundo. Uma rachadura iria caminhar-se nas duas direções a 5.000 metros por segundo. Ou seja, você racharia a terra toda de ponta a ponta em pouco menos de 3 horas. No caso do dilúvio, em cerca de 3 horas, a população do mundo primitivo sabia o que estava para acontecer. Não precisou nem da CNN. A cobertura foi mais rápida. Literalmente cobertura. Inundou todo mundo. Um negócio que é interessante quando a gente estuda esse contexto é que a gente percebe a dimensão da coisa. Quando a gente tira a física, tira a matemática, tira a geologia, a hidrodinâmica, todos esses negócios, a gente olha simplesmente que foi uma inundaçãozinha lá. É um pouco mais do que isso. Então essa seria praticamente a primeira fase, duração cerca de 3 horas. Segunda fase seria a parte da inundação, ou seja, essa água vai saindo e vai inundando. Quando eu disse para vocês que as montanhas antigamente tinham uma altura menor, e o fundo dos oceanos também, está relacionado com modelos computacionais, que eu vou explicar daqui a pouquinho também sobre eles. Ou seja, você tem uma terra toda inundada, aproximadamente 40 dias é o tempo que demorou para inundar tudo, pelo menos estou usando o referencial da Bíblia. Uma coisa que é interessante nisso, o que aconteceria durante todos os dias com uma terra inundada? Acontece 2 vezes por dia, vocês estão habituados aqui com o oceano aqui pertinho. Você tem maré alta e maré baixa. Maré alta e maré baixa. O que é extremamente importante para um negócio que a gente vai ver também daqui a pouquinho. A terceira fase seria a fase da deriva continental, ou seja, como se formaram os continentes. Porque a Bíblia está perfeitamente correta quando ela diz o seguinte, que no dia 3 Deus criou a porção seca e não as porções secas. Havia uma única Pangeia. Simplesmente uma porção seca. Então o que nós temos seria um exemplo mais ou menos dessa forma. Deixe-me ilustrar o princípio. Naquele exemplo que eu dei para vocês, imagina que as tábuas que foram colocadas em cima dessa mola que está comprimida, essas tábuas fossem a parte de granito e a mola fosse a parte de basalto. Quando eu tirasse as tabuinhas de cima, o que aconteceria com a minha mola? Como não tem mais pressão, a mola sobe. Ou seja, ela dá uma curvadinha ali em cima. Quando nós criamos um modelo computacional, fazendo a mesma simulação, usando no caso a rocha, só que agora nós temos 2 placas, uma de granito, essas 2 de granito, e a parte de baixo de basalto. Você teria aqui nessa região ainda água, ou seja, é possível que a placa escorregue. Parte de hidrodinâmica, aquaplanagem, não teria nenhum problema sobre isso. Quando essas placas se afastassem, o que aconteceria com o fundo? Ele subiria. O problema é que, por causa da curvatura da Terra, ele racharia nesse sentido, bem como nesse outro sentido. Que é um negócio fascinante que a gente vê isso aonde? No fundo dos oceanos. Você percebe exatamente a ligação que havia entre, é só puxar essa parte aqui, encostar, ela encaixa direitinho. Dá uma olhada, que nós chamamos de crista oceânica. Dividida nos 2 lados, rachaduras nesse sentido, rachaduras nesse outro sentido. O que para a gente é muito interessante, porque você dá uma olhada, é a maior cadeia de montanhas do mundo. Para o pessoal que gosta de fazer rapel, é lá embaixo que está o 10, não é aqui em cima não. As maiores montanhas se encontram no fundo dos oceanos, que é um negócio muito legal. São 74 mil quilômetros de montanhas praticamente ininterruptos, você percebe aqui, ao redor da Terra. E é possível observar que praticamente a rachadura deve ter iniciado em algum lugar por aqui. Tudo acontece na Califórnia, eu não tenho bem certeza, mas deve ter sido por ali. Porque se você percebe que aqui tem uma parte de intersecção, ou seja, esse finalzinho do racho, dessa elevação, terminou aqui. O outro já tinha passado por ali. E ele termina praticamente no mar Mediterrâneo, passando embaixo do canal de Suez, lá o Mar Vermelho, todo esse negócio passa por ali. Quando você pega a simetria dos 2 lados, vem por ali, você percebe que termina mais ou menos em algum lugar nessa região, na costa oeste dos Estados Unidos. Alguma coisa aconteceu por ali, a gente só não sabe o que. Nem quando, mais ou menos. Mais ou menos a gente sabe quando. Então essa é a parte da deriva continental. Olhando mais de perto disso, tem uma questão muito importante, que é a parte de formação dos continentes.
Eu peguei apenas uma placa agora. Imagina a placa se deslocando para esse lado. Olha que ela está embaixo d'água, totalmente inundada. O que acontece quando ela para? Ela comprime. Montanhas mais altas, fundo dos oceanos mais profundos. Para onde foi toda a água? Para lugar nenhum, continua toda aí. A única coisa é que agora os continentes são mais altos do que o que eles eram antes. Fundos dos oceanos mais profundos do que eles eram antes. O negócio é que o modelo computacional indica o quê? Uma cadeia de montanhas principal na ponta da direção do deslocamento da placa. Depois aqui no meio você tem uma cadeia de planaltos e planícies. E lá do outro lado uma pequena cadeia de montanhas secundárias. Se você pegar e observar, por exemplo, na América do Sul, uma cadeia de montanhas, a Cordilheira dos Andes, planaltos e planícies, e uma outra cadeia de montanhas, a Serra do Mar. Se você olhar, por exemplo, no hemisfério norte, você tem uma cadeia de montanhas desse lado, as rochosas, planaltos e planícies, e os Apalaches do outro lado. Exatamente como o modelo computacional estava predizendo. Então é muito interessante a gente parar e estudar todo esse contexto. Por quê? Nós estamos na fase final de todo o sistema, que é apenas a parte de acomodação. Nessa parte de acomodação a gente tem os pequenos probleminhas da vida, aí, terremotos, furacões, no caso vulcões e coisas desse jeito, que é o que acontece. Por quê? É a parte de todo o sistema se estabilizar. Quando nós tratamos das teorias das placas tectônicas, existe uma dificuldade muito grande ainda de conciliar o tamanho das placas, a energia necessária para fazer que as mesmas se movimentassem. A grande diferença com respeito a todo esse sistema é que quando você analisa a teoria das placas tectônicas, você vê, por exemplo, de um lado a África, do outro lado a América, e faz uma comparação da distância. Quanto tempo teria se passado para que esses dois se separassem? É assim que o pessoal faz cálculo. Se você pegar o cálculo, dá pelo menos alguns milhões de anos ali para que eles chegassem onde eles chegaram hoje. Com a teoria das hidroplacas, o sistema todo em cima de água, essas placas teriam chegado a velocidade de 70 km por hora para produzir as cadeias de montanhas na altura que nós temos hoje, planaltos e planícies e tudo mais, fator de compressão. Agora imagina uma placa dessa viajando a 70 km por hora. Eu não sei quantos de vocês já estiveram na beirada de uma montanha, a montanha literalmente resolveu desabar e você desce morro abaixo em cima de uma pequena rocha a uns 70 km por hora. Mas aí entra a questão, muitas pessoas falam, tá, mas se o dilúvio repartiu tudo, como é que fica então? Como é que tem índio no Brasil? Tem vários estudos feitos, por exemplo, algumas áreas específicas, como a Beríngia, lá no Estreito de Bering, rota de transição, de migração entre a Sibéria e o Alasca. O pessoal que faz estudos na área de fonética ou de línguas, percebe que as línguas dos índios aqui do Brasil, o pessoal ali do Peru, etc., coisa e tal, você vem seguindo as línguas originais, não as que vieram a nível de importação. Todos eles têm fonemas que você vai traçando e percebe que foi por aqui que o pessoal passou. O que é interessante é que a Bíblia diz, no livro de Gênesis, capítulo 10, verso 25, que a Éber nasceram 2 filhos. Um teve o nome por Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. Peleg, de acordo com o que nós temos, nasceu 101 anos após o dilúvio e ele morreu 340 anos após o dilúvio. Mais ou menos nessa época foi quando esses pequenos lugares, onde a superfície da terra estava acima do nível do mar, ficaram abaixo. Praticamente por questão de congelamento, tudo aquilo que a gente chama da era do gelo, que não foi nada daquilo que se propõe. A única era do gelo verdadeira é aquela que a Disney criou, que vocês podem assistir, que é muito legal. Aquilo lá está exatamente de acordo com o que precisa. Sem brincadeira, mas tem sido questionado a respeito da era do gelo. Então, um pouquinho de como esse pessoal migrou de um lugar para outro. Dilúvio teria produzido o quê? Uma grande quantidade de fósseis, que é o que nós encontramos hoje em dia. A questão nisso é que tem um trabalho que tem sido feito, mais especificamente pelo pessoal da Cornell, Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, Dr. Leonard Brand, que é professor de Biologia e Paleontologia. Ele fez um sisteminha para simular um dilúvio universal. Ele tem praticamente um galão d'água aqui, lá atrás, e aqui na frente um outro galão, com tipos diferentes de solo. Os dois interligados, literalmente, por um cano. Quando esse galão abaixa, a água lá de baixo passa por aqui, borbulha ali no meio e faz com que os sedimentos do solo fiquem em suspensão. Quando o sisteminha inverte, tipo de uma gangorra, aquele ali desce, a água filtra por aqui e volta para aquele lá de trás. Se você produz esse sisteminha de oscilação, isso é o que acontece.
você produz camadas horizontais, exatamente igual que nós encontramos na coluna geológica. O que é interessante nisso é que ele está simulando essa ideia. Você fala assim, não, mas como é que o dilúvio teria produzido esse efeito gangorra? Maré alta, maré baixa. Maré alta, maré baixa. O mesmo sistema. Exatamente o mesmo sistema. Um passo além disso, eles pegaram alguns tipos de animais mortos, de pesos diferentes, tamanhos diferentes, colocaram dentro de um grande tanque com água e lama e toda essa questão de vários sedimentos. Aplicaram o mesmo processo. O que aconteceu? Na camada lá embaixo ficaram os anfíbios, mais em cima os répteis, um pouquinho mais acima os mamíferos, e adivinha o que ficou na camada mais superior? As aves. Opa, meu negócio está dando choque. O que acontece? Você percebe que é um processo de sepultamento por ordem classificatória. Vocês já viram essa sequência em algum lugar? Sem dúvida. Onde que nós já vimos isso? Na coluna geológica. Exatamente a mesma coisa que nos é dado na coluna geológica. A única diferença é que quando a gente olha o processo, de acordo com a evolução, a coluna geológica tem uma datação de 600 milhões de anos no que diz respeito à vida. Tudo isso aqui dá para provar que num laboratório aconteceu em 1 ano. Todas as camadas, com toda a sedimentação, com os fósseis colocados na posição que nós os encontramos hoje. A questão do fóssil, o posicionamento dos animais nessas camadas, não é em função do peso, mas é em função da densidade, o que foi uma surpresa. Então, alguns detalhezinhos sobre a questão do dilúvio. Deixa eu falar um pouquinho dos dinossauros, daí estamos indo para a reta final, porque eu sei que todo mundo gosta muito de dinossauro, então nós vamos tratar um pouquinho dessa bicharada. De acordo com a evolução, os dinossauros existiram ou viveram na Terra cerca de 66 a 245 milhões de anos atrás, durante um período chamado Mesozoico. Então essa é a proposta com respeito aos grandes dinossauros. O problema maior com respeito aos dinossauros é que a gente não conhece muito, tem muita literatura. Porque a palavra dinossauro é meio recente. Ela foi criada em 1841 pelo Sir Richard Owen, que no caso ele é um paleontólogo e anatomista britânico. E o significado da palavra dinossauro é a junção de duas palavras gregas, deinos e sauros, que significa réptil terrível. Tudo isso. É por isso que você não vai pegar um livro da Idade Média e vai encontrar a palavra dinossauro. Os caras não tinham a palavra dinossauro. Você fala, mas como é que pode? Pega um livro de 30 anos atrás e tenta achar a palavra deletar. Deletar é coisa nossa, agora, de computação. Salva esse arquivo. O que significa salvar o arquivo? Leva na igreja, o arquivo precisa ir lá na frente e tudo mais. Não, não é isso. É um conceito novo que nós temos do que é fazer com um arquivo. Deletar, tudo isso daí. É toda uma terminologia nova. Alguém daqui gosta de música em MP3? O que significa MP3? Se eu falar MP3 para minha avó, ela vai achar que eu estou louco. Vó, tá aqui um negocinho. Dentro disso aqui tem praticamente um iPod. Tem praticamente quase 500 mil de música ali dentro. Minha avó fala, onde é que estão os long plays? Não, vó, não usa mais isso. A coisa é um pouquinho diferente agora, é menorzinho. Toda uma terminologia. Então, quando nós tratamos dessa área de dinossauros, nós precisamos ter isso em mente. Que toda a descrição no passado desses animais não ocorreria com o nome dinossauro, mas com outro nome que simbolizasse ou exemplificasse qual era aquele animal. Os dinossauros estão divididos em 2 grupos básicos. Você tem os saurísqueos aqui, que é o grupo que tem um tipo de um pelvis de lagarto, e você tem os ornitísquios, que tem um pelvis tipo de aves. Então você tem nesse grupo aqui uma subdivisão de 3 dedos, não vou entrar nos detalhes agora. No outro grupo, uma subdivisão de 6. Desse lado você tem os iguanodontes, a maior parte deles eram herbívoros. Daquele outro lado você tem herbívoros e carnívoros. Um dos exemplos são os tiranossauros. Dentro desse negócio é muito interessante que nós sabemos que eles existiram, sem dúvida. A parte do registro fóssil é muito evidente. Tem fóssil de tonelada desses negócios. Nós sabemos que eles existiram. Como também tem fósseis de galinha, de camelo, de papagaio, de macaco, de seres humanos e de tudo mais. É que esses outros fósseis nós não temos interesse. Por quê? Você tem um animal por aí. Então a gente acha que fóssil só tem fóssil de dinossauro no mundo. Não é não. Tem fóssil de tudo que você puder pensar.
A grande diferença é que nós temos um interesse maior nesses daí, pelo menos nós não os vemos andando para lá e para cá com muita naturalidade ou com grande frequência. Os fósseis praticamente começaram a ser descobertos de dinossauros por volta dos anos 1800, 1820. Um dos primeiros homens a pesquisar e a descobrir foi o Dr. Gideon Mantell, ele e a sua esposa. E aqui tem alguns exemplos, no caso de iguanodontes, a família deles, os nomes científicos de alguns que existem, já existem outros, quando eles viveram, peso, tamanho e alimentação. Só para ter uma ideia desses animais. O Brasil, por exemplo, tem uma região muito interessante, que é pertinho daqui, a Chapada do Araripe. São praticamente 165 quilômetros que tem fóssil de montão por ali. Dessa região já foram retirados mais de 350 exemplares de pterossauros, o que implica em quase 19 famílias diferentes. Muita coisa. E, por falar bem honestamente, isso aqui é a região fossilífera mais rica do período Cretáceo em todo o planeta Terra. Está aqui do nosso lado. Do lado de vocês. Eu tenho que vir mais de longe um pouquinho. Então aqui você tem uma grande biodiversidade desse negócio. Um fóssil muito interessante foi descoberto aqui no Ceará, que é o Santana Raptor Placidus, é do grupo dos terópticos, que tinha cerca de mais ou menos 1,5 metro. Ele é muito interessante porque é um dos poucos fósseis encontrados que você encontra ainda o fóssil da pele, vasos sanguíneos, músculo e ossos. É fantástico, é um dos pouquíssimos fósseis no mundo que tem tudo isso. É um fóssil valiosíssimo, foi encontrado aqui. A datação, de acordo com a evolução, 110 milhões de anos. Questionamento de datas, amanhã pela manhã a gente vai tratar mais especificamente de fósseis e sistemas de datação, então a gente vai ver mais detalhes disso. Muita gente pensa que todos os dinossauros eram gigantescos, tinham grandes dinossauros, deixe-me dar alguns deles, porque a maior parte eram pequenos. Você tem no caso desse daqui, o Argentinossauro. Não é brincadeira não, o nome é sério. Foi encontrado na Argentina. É igual a dívida dos caras. É imenso. A nossa também fica muito longe disso aqui não. Ele pesava cerca de mais ou menos de 90 a 100 toneladas, tinha cerca de 24 metros de altura e 40 metros de comprimento. Não existe o fóssil completo. Encontraram-se alguns ossos, e desses ossos foi feito praticamente uma extrapolação para a gente ter uma ideia do tamanho. Então aqui está o dinossauro e aqui dá para você comparar com o elefante, só para você ter uma ideia. Tá? Agora, nem todo bicho era desse jeito. Dos que voavam, você tem o Quetzalcoatlus, que é esse bichão aqui. Pesava 100 quilos e tinha cerca de 13 metros de envergadura, mais ou menos quase que de ponta a ponta aqui desse salão. Para aqueles que gostam de asa delta, ultraleve, imagina só, um voo no bicho. O único problema é que ele era carnívoro. É um pequeno probleminha. Mas como eu tenho um cachorro que é carnívoro também, e ele mora em casa, eu acho que dá para a gente fazer alguma coisa e ter um Quetzalcoatlus. Dos que nadavam, um dos maiores já conhecidos é o Liopleurodonte. Pesava cerca de 150 toneladas, 25 metros de comprimento. Era um tipo de um mega jacaré. Só que em vez de ter praticamente patas, ele tinha nadadeiras. Tá? Era um jacarezão. Então isso é mais ou menos para você ter uma ideia dos grandes. Uma das coisas que nós não estamos habituados é olhar um contexto como esse. Tem um amigo lá nos Estados Unidos, Bruce Ink, ele tem feito várias pinturas. Essa é uma delas para ilustrar o 6º dia da criação. Aqui estão os animais que Deus provavelmente criou todos ao mesmo tempo. Tem o apatossauro, tem o balucterium. Por falar no balucterium, estava dando palestra no Mato Grosso, um cara olhou isso aqui e falou, nossa, olha o tamanho da anta. Aquilo não é uma anta, isso é um balucterium. Tá? Esse negócio aqui, ó, é o maior mamífero conhecido. Então você tem uma ideia, por exemplo, elefante, girafa, tem canguru, tem uma tonelada deles ali, só para você ter uma ideia. Dificilmente nós pensamos dessa forma o que existe. Então, dando uma olhadinha mais de perto nesse pessoal todo, será que homens e dinossauros viveram juntos? Sem dúvida. A televisão inclusive mostra pra gente, né? Você tem os Flintstones. Inclusive é um desenho biblicamente correto, que homens e dinossauros viveram juntos. A única coisa que está errada é que eles falam do Natal, não tinha Natal ainda na época dos Flintstones, então, negocinho para ser traçado. Algumas questões que são debatidas, por exemplo, na Turkmênia e também no Arizona, você encontra camadas de rocha nas quais você tem pegadas de dinossauros e seres humanos na mesma rocha. Tem outros que têm sido mencionados no Texas e tudo mais, mas lá é toda questão muito questionável. Esses daqui não. Dentro do mesmo pacote,
Você olha, por exemplo, em algumas cavernas, as cavernas de Thompson, Utah, tem uma coisa muito interessante, alguns desenhos feitos nas cavernas, como é que os homens primitivos sabiam de animais desse tipo. Por exemplo, isso aqui é um tipo de um iguanodonte, aqui é um tipo de um pterossauro. São algumas coisas interessantes que têm aparecido por aí. Mais do que isso, pesquisas mais recentes, no Peru, por exemplo, nas tumbas incas, o pessoal tinha a ideia de pegar pequenas pedras e dessas pedras fazer desenhos que contavam a história daquela pessoa. No caso aqui você tem algumas dessas pedras, um pouco do trabalho eu anotei ali embaixo, só para você ter uma ideia quem tem feito o trabalho e a pesquisa. O que é interessante, pegando uma delas, aqui está a pedra, aqui é o trabalho feito com luz polarizada do desenho. Aqui você tem o guerreiro, e esse guerreiro está em cima de um tricerátopo. O problema é que o tricerátops, literalmente, ele só foi descoberto o fóssil dele no finalzinho do século XIX, pertinho dos anos 1870, por aí. Como é que os incas sabiam da existência do tricerátopo? Sendo que esse negócio tem cerca de 600 anos. A pedra. Um outro exemplo, você tem aqui a foto, aqui você vê a luz polarizada, você tem o guerreiro aqui no meio, aqui você tem um animal e tem um outro, inclusive o guerreiro está tentando matar esse animal, você pode perceber, um tipo de uma faca na mão dele, um instrumento desse tipo. O animal é um Tyrannosaurus Rex. Como os incas sabiam da existência desses animais, sendo que os fósseis só foram descobertos há 150 anos atrás? Provavelmente porque esses animais existiam por aqui. Existem muitas pedras deles espalhadas por aí, contando essa história. Isso vem do México, das montanhas de El Toro. Cerca da cultura Chupiacaro, como é que esse pessoal sabia fazer estatuetazinha do que nós encontramos no registro fóssil hoje? Não tinham fósseis descobertos na época ainda, a menos que eles fossem contemporâneos desse pessoal. O próprio povo Nazca, um outro povo do Peru também, os desenhos que nós encontramos nos seus vasos e em todos os seus tecidos e coisas desse tipo. Povo Kukuyalandi, da Austrália, de Queensland. Esse desenho foi feito cerca de 200 a 300 anos antes dos ingleses chegarem lá. Olha a proporção dos homens e do plesiosauro. Isso aqui é o desenho do plesiosauro. Como é que esse pessoal na Austrália sabia da existência de plesiosauros, sendo que os fósseis de plesiosauros só foram encontrados no finalzinho dos anos 1800? A questão das lendas, muito que tem sido dito no passado, falando a respeito de dragões, falando a respeito de répteis. Isso aqui é um dos mais conhecidos, que é o Beowulf, um rei da Escandinávia. Ele fala a respeito de alguns animais que ele matou. E se você pegar a descrição desses animais, você sabe que um deles teria que ser um pteranodonte, o outro só poderia ser um Tyrannosaurus Rex. Como que esse pessoal sabia disso há cerca de 500 anos depois de Cristo? Dentro da cultura da época da Idade Média, vários mapas que nós encontramos nos museus, você tem um mapa, por exemplo, inclusive é possível identificar o local. Aqui você tem um elefante, com aquele pessoal andando em cima do elefante, você tem girafa, ali você tem girafa, tem outros elementos conhecidos aqui na região, e você tem também um dragão. Então a questão do dragão, muita gente tem questionado. Existem 3 fósseis que têm sido muito estudados, por quê? São fósseis que possuem 2 cavidades cranianas, sendo que uma delas está interligada com as fossas nasais e com a boca. Só que num dos fósseis foi encontrado um pouquinho de magnésio metálico. Magnésio metálico, se você jogar na água, ele pega fogo, ele incendeia, produz fumaça. Ou seja, se esse animal conseguisse sintetizar magnésio metálico e ficar guardado aqui nesse pequeno compartimento que estava interligado com as fossas nasais com a boca, o próprio fato do animal respirar produziria vapor d'água misturado com magnésio metálico, produziria fogo. Quimicamente falando e biologicamente falando, é possível ter um animal que cuspisse fogo, sem nenhum problema. A questão é que existe isso apenas em um fóssil, há necessidade de encontrar mais evidência. Não posso afirmar que o dragão existiu, mas mostra-se que existe a possibilidade dele ter existido. Existe muita coisa por aí que o pessoal fala do monstro do Lago Ness. Terminou a pesquisa, não encontraram nada lá embaixo. Monstro do Lago Champlain, também nada. No entanto, em 1925, na praia de Moore, na Baía de Monterey, lá na Califórnia, encontraram uma cabeça de um plesiosauro na praia. O que é um negócio muito interessante. O que estaria fazendo um plesiosauro em pleno século XX, solto por aí? Não somente isso, como em 1977, um barco pesqueiro perto da Nova Zelândia pescou esse negócio.
estava morto, veio junto com a rede. O biólogo japonês, juntamente com uma equipe, fez um estudo, recortaram um pedaço, porque eles jogaram essa carcaça de novo ao mar para não perder a carga. Foram tiradas 5 fotos, um pouco de material foi utilizado para pesquisa. Chegaram à conclusão que isso era um plesiosauro de cerca de 10 metros, tanto é que o Japão lançou um selo comemorativo de 50 ienes. Vocês leram alguma coisa a respeito disso? Eu sei, a mídia é fascinante. Muita gente questiona que essa é a carcaça do Zui Maru, que é o barco. O biólogo que estava lá é aquele. Algumas características que foram encontradas nesse animal: cobertura de forte fibras térmicas, tecido do tipo adiposo, ou seja, gordura animal, músculos vermelhos, o que não aparece em peixe, cheiro de mamífero, ou seja, não de amônia dos peixes, cabeça dura, narinas na frente do crânio, 4 nadadeiras com ossos nas nadadeiras, apêndices sexuais, análise química mostrando um pouquinho do que esse negócio tinha, que provavelmente esse bicho era um plesiosauro, não era um tubarão-baleia, como muita gente está querendo que acredite. Dentro da pesquisa atual, o que está acontecendo? Tem uma busca feita por um grupo de criacionistas na África Equatorial de um negócio chamado Bukele Ndende. Esse bicho é um bicho muito interessante, porque esse é a cara do negócio. Mostrando para os pigmeus e outros grupos que descrevem esse animal, quando foi mostrado essa imagem, eles falaram que é exatamente esse é o bicho. Vivo no nosso presente certo. Tanto é que as equipes de pesquisa têm ido lá desde 1976 até agora, 2002. Esse é um deles. O outro tem sido procurado, não somente o Bukele Ndende, que é o Nyamala, que é um monstro literalmente fluvial. Provavelmente deve ser esse tipo de coisa. Para terminarmos, a Bíblia fala, portanto, de animais grandes. Ela trata, por exemplo, no livro de Jó, capítulo 40, falando do Behemoth, um grande animal. O pessoal fala que algumas traduções traduzem como hipopótamo, mas olha só, diz: sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Acho que não é uma boa descrição. Ele diz: endurece a sua cauda como cedro. Você deve estar brincando, a cauda do hipopótamo não é nem cauda aqui, precisa crescer um pouco. Agora, dá uma ideia, tem uma ideia aqui: você tem um diplodocus, um brachiosauro, que é a proporção dele em relação ao elefante, e ao hipopótamo. Só que é um cedro, dá para ter uma ideia da proporção, a mesma escala, todos eles estão em escala. Portanto, provavelmente o animal que é descrito no livro de Jó ali seria ou um diplodocus, ou um brachiosauro, ou um apatossauro, um deles. Tem um outro animal que nós não sabemos qual é. Ele fala: podes tu com anzol apanhar o Leviatã? E a palavra utilizada, que foi traduzida, é crocodilo. Nós sabemos que não é crocodilo. Ele dá algumas descrições desse animal, só que continua uma grande interrogação. A pergunta é: será que seres humanos e animais vivemos juntos? A pergunta é: será que nós ainda não vivemos juntos? Por quê? Pensamos que dinossauros são animais de 100 metros de altura. Dos mais de 300 tipos conhecidos de dinossauros, apenas 20 passaram dos 10 metros de altura. Todo o resto está na faixa de 3 a 5 metros, uma grande maioria não passando de 1,20 m. Então, só para vocês terem uma pequena ideia, dinossauros e dilúvio. Tem muito para ser questionado? Tem. Não tem para vender, mas no site da Sociedade Criacionista Brasileira, a última revista que saiu, essa daqui, trata especificamente sobre os dinossauros. A Sociedade Criacionista tem produzido muito material, ela é praticamente mantida pelo pessoal da Igreja Adventista, então você vai encontrar muito material dentro da Sociedade Criacionista que tem a doutrina adventista no meio, mas tem muita coisa que é apenas questão de ciência. Fica aí uma possibilidade.